Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, eu sou o Everton de Davi e esse é mais um episódio do podcast Fala Guerreiro, o podcast que conta a história e a trajetória dos nossos guerreiros da área da segurança pública, aquelas pessoas que dedicam as suas vidas para proteger a nossa sociedade. E hoje eu tenho a honra, uma grande honra mesmo, de ter aqui no nosso episódio, no nosso podcast, o delegado Rodrigo Bozetto, que é da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Um breve currículo aqui do delegado. É bacharel em Direito, né, delegado? É especialista em Ciências Penais. Não sei se o senhor é ainda ou já foi diretor do DEIC aqui do Rio Grande do Sul, que é o Já foi. Departamento Estadual de Inteligência Criminal. O senhor ainda está na área, delegado? Ou agora o senhor não está mais na direção? Eu fui diretor do DEIC de 2016 a final de início de 2019. É o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Para mim, é o departamento mais operacional. Hoje está sendo dirigido lá pelo meu irmão Sander Cajal. Mas então, perfeito. Então, né, o delegado fala por si só aí, né, um grande profissional da área da segurança pública, um grande nome aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e também um grande nome da área dos concursos, porque o delegado, ele é, né, o criador da mentoria e aprovação. O delegado tem o seu canal também no Instagram, no YouTube, e ele ajuda pessoas a facilitar a sua aprovação através da sua mentoria. Então, até um dos propósitos da nossa entrevista de hoje aqui é ter esse direcionamento e ter essa orientação para os concurseiros aqui de plantão que assistem o nosso canal, que estão nessa batalha aí, procurando a sua aprovação nas carreiras, mais especificamente das carreiras policiais ou da área da segurança pública, né, delegado? Então, um prazerzaço aqui receber o senhor e muito obrigado desde já. Tá bom, cara, vamos lá. Eu que agradeço, para mim é uma honra e vai ser uma alegria aqui poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco do que eu sei com os teus seguidores, aí, com o teu público. Primeiro, agradecer ao Everton pelo convite. Espero poder ajudar aqui, trazer informações de valor. Vai ser com certeza uma alegria aqui poder dividir conhecimento e ajudar, né? Como tu tinha falado, eu quando estava em Porto Alegre, eu agora estou no interior do estado, a rotina em Porto Alegre é muito puxada, né? E eu sempre trabalhei em delegacias de ponta, e comecei minha carreira em 2004, ou seja, já faz um bom tempo, lá em Passo Fundo, e como delegado novo, né, me envolvi assim 150% com a profissão, e logo depois de 3 anos acabei indo para Porto Alegre, onde atuei em algumas delegacias, mas 95% do tempo em delegacia especializada no DEIC, né? Então, foi um período, assim, bastante tribulado e de muita experiência, né? Assimilei muita coisa ali, aprendi muita coisa, e aí eu não tinha muito tempo, ou eu não conseguia, na verdade eu sou tão apaixonado pela profissão que eu acabei deixando um pouco em segundo plano, né, como, digamos assim, uma ideia satélite dessa mentoria, né? Então, saindo de Porto Alegre, eu consegui focar um pouco mais, né, em razão do tempo, e hoje tenho o meu programa, né, de mentoria, onde eu busco auxiliar quem almeja, né, quem tem o sonho de ser aprovado no concurso para delegado, e não só para delegado, né, para carreiras policiais, como tu tinha falado, mas com foco, né, no cargo de delegado de polícia, passando um pouco do que eu sei, do que eu vivi, porque o que é o mentor, na verdade? O mentor é alguém que já trilhou um caminho que outras pessoas querem trilhar. Então, o mentor tem, digamos assim, a missão de mostrar para quem está caminhando em busca de um sonho qual o melhor caminho, qual a melhor trilha, né, para ele não sofrer tanto. Mas sempre deixando claro, Everton, que quem vai caminhar é o mentorando, né? Não é o mentor. O mentor, ele só ajuda no caminho, né? Ele tipo, não vai por ali, porque ali tem muita pedra, vai ter um buraco, fundo, vai pelo lado, ou seja, é um facilitador, né, de quem está buscando algo que já foi alcançado pelo mentor.
Mas Agora é o isso, senhor cara, falou um fazendo uma negócio. breve introdução aí, né? Não, o senhor falou aí sobre, né? Não é a pessoa que presta a mentoria, mas é o mentorando, né? Eu lembrei agora de um post que o senhor fez outro dia aí. Não basta estar no caminho certo e tá parado, né? Se tu tá só no caminho certo e tá parado, vão passar por ti, né? É Então, verdade, cara. E tu sabe que isso aí é para tudo na vida, né? Hoje em dia nós estamos evoluiu tanto e as coisas estão mudando de forma tão rápida, né? De forma exponencial, que quem. E aí, eu aproveito assim para fazer um brainstorm aqui, vamos pensar, né? Pelo menos eu já tenho 45 anos, então eu quando me lembro da minha vida, do início da minha vida acadêmica, era tudo muito certinho, né? Começar ali o jardim, o pré, escola, então eu sabia quando ia começar, quando ia terminar, aí terminando o segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? sim. Eu vou fazer um vestibular, daí eu vou fazer faculdade, ou seja, tudo delimitado, né? Eu vou estudar tantos anos e aí deu. E o que ficava na memória? Eu terminei a faculdade e agora não preciso mais estudar. Agora eu estou preparado, estou pronto para o mercado de trabalho. E a gente sabe que não é assim, né? Muitos que acabam se formando, se graduando, quando tomam o canudo, tá, mas e agora, né? Hoje uma faculdade não é certeza de ter um emprego, e muitos estão indo para o ramo, né? Muitos já vão para o ramo do concurso público, né? Que daí vem uma nova etapa de estudos, de preparação, e aí quem passa no concurso público, agora não preciso mais estudar. Isso não existe mais, né? A atualização e o estudo é algo perene e permanente. Quem para de estudar, para no tempo, porque as coisas estão Sim. mudando muito rápido, né? Então, eu sempre digo, né? Quando eu passei no concurso, pensei, bah, que beleza, agora eu não preciso mais estudar. Pô, ledo Resto da engano, vida. né? Ledo engano, mas aí que tá, é que nós temos nós não, eu estou falando de forma genérica, né? Mas o estudo, a leitura, a compreensão das coisas tem que ser algo prazeroso, né? Eu preciso ter esse prazer em ser curioso, em aprender. Então, se tu olhar aqui, por exemplo, a minha mesa está cheia de livro. Aqui, deixa eu mudar aqui, olha aqui, ó, minha mesa está cheia de livro. Olha lá no fundo, cheia de livro. É tudo coisa que eu compro. Agora, por exemplo, eu comprei mais 3. Eu até compro demais, né? Mas tudo livro para eu aprender alguma coisa. Como chegar ao sim, dar e receber. Ou seja, eu busco conhecimento em várias áreas, porque hoje está tudo muito interligado. Essa interdisciplinariedade é algo que, quando eu fiz a minha pós na PUC, em Porto Alegre, em Ciências Criminais, eu lembro que, na época, o Bolívar, que foi teu anterior aí entrevistado, que é meu irmãozão, aliás, vai um abraço aí pro meu Abraço, brother, delegado. Bolívar. Que baita Bolívar é um cara. indicação ele fez, hein? Não, o Bolívar é um cara assim, ó. Eu conheci ele em 2008. Foi 2000, isso, final de 2008, quando eu fui adjunto dele na delegacia de homicídios em Porto Alegre. E eu não conhecia ele, né? Ele é um cara, ele tem mais tempo de polícia que eu, acho que uns 4 ou 5 anos. E foi uma grata surpresa, porque eu acabei fazendo um grande amigo, né? E conheci um colega, assim, muito transparente, muito leal, né? Que me deu muita força dentro da Polícia Civil, me auxiliou bastante, me ajudou, e eu vou ser eternamente grato a ele, né? Um irmão muito querido e um profissional destacado, tanto que hoje ele é um diretor da CORE, né? Do setor Ele tem do departamento de uma baita operações. história também, né, delegado? Não, o Bolívar é uma pessoa sensacional, assim, não me canso de ficar falando isso, porque ele realmente é, e um colega destacado dentro da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, né? Então o que eu estava falando, Everton, que nós não podemos parar de estudar, né? O estudo tem que ser prazeroso, né? E eu sempre falo isso para quem... porque cada um vai fazer a sua história, né? A gente tem que pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Para que eu estou aqui? E eu acho que, por exemplo, eu demorei um pouco para ter essa compreensão, essa maturidade do que eu estou te falando agora. Eu sempre fui um cara que gostei de estudar, tudo, não tinha tanto gosto pela leitura quando eu era novo, mas aprendi com o tempo a gostar e ver como isso ajuda, auxilia em todos os sentidos a minha vida, né? Nós somos mais completos, nós temos mais consciência das coisas, né? Lendo, estudando, compreendendo melhor o mundo. E sendo humilde, né? Sendo humilde para saber que a gente cada vez sabe menos, né? Cada vez sabe menos. Então, é o que eu digo, né?
quem parar de estudar vai parar no tempo, né? Não adianta eu estar no caminho certo e de repente parar, porque eu vou ficar parado e as coisas vão continuar andando, né? Então, e o estudo para concurso é isso, né? O estudo para concurso é algo que já deve começar para quem tem esse sonho, né? Esse objetivo. Quem, por exemplo, entrou numa faculdade de Direito ou qualquer outra formação de graduação, né? Eu quero fazer concurso para escrivão, eu quero fazer concurso para inspetor, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor. Pô, já na faculdade já tem que, né, atinar os olhos para isso e começar a estudar de forma diferente, porque o estudo na graduação, ele não tem nada a ver com o estudo para concurso, né? Aliás, a minha graduação, Everton, eu não sei no que tu te formou, a minha graduação foi muito tranquila, né? A faculdade de Direito é muito tranquila, eu posso fazer ela de várias formas. A minha foi um estudo, assim, pré-prova, né? Era tudo muito tranquilo. E eu me arrependo até hoje disso, né? Porque eu fui um aluno muito medíocre, muito mediano. Eu fazia o que precisava fazer. Eu nunca fui além. E as pessoas, para se destacar, elas precisam sempre fazer um pouco mais do que é cobrado ou do que é exigido, né? Isso é um recado aí que eu passo para todo mundo. Pô, se te pedir um X, cara, tenta fazer X mais um. Tenta fazer X mais um. Isso vai ser bom para ti, tu vai ser destacado, mas assim, né? Fazer isso com uma real intenção, não só por fazer, né? Isso é algo que eu deixo aqui para os teus ouvintes. Não, show de bola. Só nessa rápida introdução aí que a gente, né, já fez de um pouco mais de 10 minutos, o delegado, eu já pude pegar vários insights aqui, muito bons, né? Então, com certeza vai ser um baita aprendizado. Delegado, até, né, contextualizando ali que o senhor falou, né, eu sou graduando em Direito, então, né, Show de bola. Tô no caminho aí para futuramente alçar voos maiores aí nas carreiras policiais. Atualmente eu sou policial já, sou soldado da brigada, da Polícia Que Militar aqui do legal, Rio Grande cara, do que Sul. legal. E então o direito se faz necessário, né? O curso de direito se faz necessário tanto para eu ascender na brigada militar, tipo na carreira de capitão, ou também nas demais instituições de segurança pública ali, né? Polícia Civil, enfim. E uma coisa que um professor me falou uma vez que eu guardei, ele falou assim, ó, a faculdade ela só te dá o caminho. Ela é, digamos que superficial, né? Tipo, ela mostra o caminho, mas vai depender de cada aluno se aprofundar e né, de acordo com as suas ambições. E daí, que nem o senhor falou, se tu tem o desejo, daí é contigo, é por ti, não é o professor que vai fazer. Mas, delegado, assim, né, o senhor já falou um pouco da sua vida, um pouco já da sua trajetória, rapidamente, mas eu gosto de começar pelo começo, né? Assim, sabendo qual é a sua origem, qual é a sua... aonde surgiu o desejo do senhor ser, né, fazer a carreira, passar num concurso, toda essa questão, porque quando eu faço essa pergunta é intencional, porque vai ter aquela pessoa que está assistindo, vai se espelhar no senhor, ou daqui a pouco vai ter um caso parecido, né? E isso pode servir de inspiração. Então, mais ou menos, como é que é a sua origem? Por que o senhor decidiu ingressar na carreira? Claro, vamos lá. Cara, na verdade, assim, eu sou o primeiro policial da minha família, né? Na minha família não tem nenhum policial, não tem nenhum servidor público, ninguém estava nessa área. E eu vou ser bem sincero, cara, eu não pensava que eu seria delegado de polícia, né? Que eu exerceria essa profissão. Como eu tinha falado antes, eu me formei em Passo Fundo, ou seja, saí de Santa Rosa, eu sou de Santa Rosa, aqui na região das Missões, onde inclusive estou agora, né? Estou falando aqui de Santa Rosa. Eu fui para Passo Fundo estudar, fiz minha graduação, e durante a minha faculdade de Direito, lá na UPF, eu tinha um colega, que é o Vitacir, que hoje é promotor em Uruguaiana, e ele tinha uma irmã promotora e um cunhado promotor. Então eu comecei a ter um contato com profissionais, com autoridades na área do Ministério Público. Aí eu acabei conhecendo um juiz, né, que é o Léo Petroski, que hoje está em Porto Alegre, um juiz sensacional, um profissional assim, diferenciado. E aí o que acabou criando em mim
acabou criando uma curiosidade, um desejo, uma expectativa de ser promotor de justiça. Então eu saí de Passo Fundo e fui para Porto Alegre estudar, né, nos cursinhos preparatórios para ser promotor de justiça. E assim fiz. Então, o primeiro ano, logo que eu cheguei em Porto Alegre, depois de 6 meses de formado, abri um concurso para o MP, acho que foi 2000 ou 99, acho que foi 99 que saiu o concurso. Foi 99. E eu passei nesse concurso na prova objetiva. E rodei na prova subjetiva, ou seja, na prova discursiva. Ali eu vi que faltava embasamento, faltava substrato, meu alicerce jurídico era fraco. Por quê? Porque a minha faculdade foi fraca? Não, eu sempre digo, não é a faculdade que é fraca, tudo depende do aluno. Não adianta o aluno estar em Harvard, ou sei lá, na USP, ou alguma faculdade aí, universidade de ponta, se ele não faz a parte dele. Né? Então, assim, como eu falei antes, eu fui muito medíocre durante a minha faculdade. Eu estudava, passei sempre bem, nunca rodei, mas eu podia ter me esforçado mais, né? Poderia ter me esforçado mais. E aí eu me toquei que eu precisava, cara, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso compreender melhor o conteúdo, porque com a bagagem jurídica que eu tinha, eu não ia conseguir ser aprovado no concurso para promotor, que é muito concorrido, né? E aí o que eu fiz? Fiz mais um concurso para promotor, aí fiz um concurso para juiz, aí fui juiz leigo por 2 anos em Cachoeirinha, e aí eu vi que eu não queria ser juiz, porque eu estava meio que atirando, assim, eu quero ser juiz, quero ser promotor, muito em função também do cargo, né? Da respeitabilidade. O Ministério Público estava numa ascensão muito grande naquela época, né? Com várias garantias, tinha obtido aí uma paridade com a magistratura, 2 meses de férias, aquelas coisas, né? Salário muito bom. Então, tudo isso era um atrativo para mim e para vários outros concurseiros. E aí, nesse meio tempo dos meus estudos, eu acabei conhecendo um delegado de polícia que estava estudando para outro concurso. E aí cara, olha que legal. Daí eu conversei com ele começou a me falar um pouco da profissão e meu olhinho já deu uma brilhada. Só que não saía concurso para delegado. O concurso para delegado saiu em setembro de 2002, ou seja, vamos lá, 99, 2000, 2001, depois de 3 anos e meio de formado, que eu estava formado. Então foi uma espera, assim, muito... Tanto é que eu já estava quase desistindo, viu, Everton, de fazer concurso, porque eu já estava um bom tempo, e a pressão interna estava pesando, né? Eu já estava começando a me questionar, será que eu vou conseguir passar ou não? Tudo que eu falo hoje para os meus mentorandos, né? Ou tem 2 concurseiros, o que é aprovado, né? E o que desistiu. Não tem um outro tipo de concurseiro, só tem 2. Boa. Então, assim, eu quero ser promotor. Cara, se tu não desistir e estudar de forma correta, tu vai ser promotor. A pergunta é, quando que eu serei? Não se eu serei. Então, o concurseiro tem que sempre se fazer essa pergunta. Quando que eu vou ser aprovado? E ter a humildade de não ter a certeza de que será, mas ter a certeza de que está fazendo tudo que está a seu alcance para alcançar e concretizar o sonho do cargo almejado. Isso eu deixo muito claro, eu até falo para os meus mentorandos. Cara, todo final de dia, quando tu deita para dormir, tu tem que te perguntar. Mas fazer uma pergunta sincera, assim. Cara, o que eu fiz hoje no meu dia? Eu consegui ser um pouco melhor do que eu fui ontem? Porque a concorrência, Everton, é contigo mesmo, não com o teu colega do lado. A concorrência é contigo mesmo. Todo dia tu tem que buscar ser melhor do que tu foi ontem. Isso é um crescimento constante que tem que ser diário. Então, terminou o dia, eu tenho que me perguntar, cara, eu fiz o que eu precisava fazer hoje? As minhas metas diárias foram cumpridas? Eu realmente me dediquei? Porque se eu tiver essa constância, esse comprometimento, essa disciplina de estudar todo dia o que tem que ser estudado dentro de uma metodologia eficiente, cara, é só questão de tempo para ser aprovado. É só questão de tempo. Mas eu estou há 2 anos e meio, 3 anos. Cara, ou tu vai parar, porque quando tu começa a estudar para concurso, tu entra numa fila, né? Tu entra numa fila, e aí ou tu pode escolher ficar na fila que vai andando, ou sair dela. Se tu sair dela, quando tu voltar, tu vai voltar lá para trás. Zerou tudo de novo. Então, né? Zera praticamente tudo de novo, porque um tempo
razoável sem estudar, acaba complicando, né? Porque eu vou precisar retornar tudo de novo no estudo. Mas voltando à minha trajetória, o porquê que eu sou delegado de polícia, aí quando saiu o concurso para delegado, eu resolvi fazer. E eu fui passando muito bem, Everton, nas fases. Eu acho que eu estava um pouco mais seguro do que eu já tinha estudado. Sim. E eu estava mais tranquilo. Né? Então, o emocional me ajudou bastante. E tanto que, no meio do concurso para delegado, eu fui chamado num cargo de assistente do Ministério Público, que eu tinha prestado esse concurso de nível médio, acho que era nível médio, agora não me recordo se era nível médio ou superior. E eu fui chamado. E trabalhei um mês como assistente de promotor. Só um mês. E pedi exoneração. Nossa, chegou a... Cheguei. Lá na Restinga. Tá? Eu fui lotado lá na Restinga. E quando eu estava trabalhando, nesse mês que eu trabalhei, saiu o resultado da prova discursiva. E eu estava muito bem colocado. Eu fiquei muito bem colocado. Fiquei, acho que em 20º. Foi 20º. De 5.000. Então eu estava nas cabeças. Tanto é que havia 50 vagas nesse concurso, e aí eu digo, cara, eu preciso me preparar para a próxima fase, que é a prova oral. Então eu, tipo assim, dei uma cartada, eu pedi para a promotora para me liberar de tarde, que eu queria fazer um curso preparatório para a prova oral, ela não deixou, ela disse, não tem como, Rodrigo. Eu digo, não, doutora, mas eu trabalho de noite, eu não vou mudar a produtividade. Ela disse, não tem como. E aí eu tinha uma decisão, né? Ou pedir exoneração, ou continuar trabalhando o dia inteiro, porque era das 8h30, meio-dia, 1h30 às 6h, todo dia, né? E aí eu resolvi pedir exoneração. Foi um ato meio maluco, né? Porque o meu salário não era ruim, era um salário bom, Sim. E eu acabei abandonando esse cargo em prol de um sonho maior. Ou seja, uma pressão em cima de mim ficou maior, inclusive, porque se eu não passasse nesse concurso, eu tinha largado um outro cargo, né? Sim. Mas era um cargo que era tipo assim, digamos, um trampolim, né? Nunca foi meu sonho ser assistente de promotor de justiça. Nunca foi. Eu não saí de Passo Fundo do interior para a capital para isso. E não querendo desmerecer o cargo de forma alguma, não, claro. Mas cada um tem seu sonho, né? E o meu sonho era ser aprovado em um cargo de direção, que eu tivesse mais autonomia, que eu tivesse as funções, né, que esses cargos fins têm. E aí acabei indo muito bem na prova oral, né? Indo muito bem, fui galgando e acabei sendo aprovado, né, e chamado nesse concurso de delegado. Então, assim, na verdade, a carreira é que me encontrou, e não fui eu que encontrei Sim. a carreira. Não era um sonho de criança ser policial, né? Nunca foi um sonho de criança. Aliás, eu até a minha faculdade, eu não tinha assim muito bem definido o que eu queria fazer da minha vida, né? Tanto é que quando eu estava com 17 eu pensei em fazer medicina. Nada a ver, né? Pelo menos para mim não tinha nada a ver. Daí eu fui no hospital de noite, por causa que minha avó italiana estava doente, daí eu cheguei lá a ver aqueles médicos com jaleco, com sangue, e digo, cara, não é isso que eu não me enxerguei ali. Sim. E aí resolvi fazer direito, que abriu um leque muito grande, e hoje cá estou aqui já com quase 17 anos de profissão, né, que quando eu acabei assumindo o cargo, me apaixonei pela profissão, gostei muito pela dinamicidade do cargo, não ter uma rotina pré-estabelecida, né, isso eu gosto bastante também. É uma profissão desgastante, viu, Everton? Não vou deixar de falar isso, é uma responsabilidade muito alta, uma exposição muito grande, mas apesar disso, tem um retorno assim, pessoal muito grande, né? Eu sou muito grato a tudo que eu já vivi dentro da Polícia Civil, então eu fico imaginando assim, quem tem o sonho de ser delegado, o cara que já tem esse sonho, o cara tem que correr atrás, porque se ele já tem esse Ainda sonho, mais, ele já tem uma predisposição, nossa, então assim, vai ser muito bom ser aprovado no cargo e exercer algo que eu já tenho um sonho desde criança ou desde a adolescência. Então foi mais ou menos essa a minha trajetória até a aprovação, viu, Everton? Mas show de bola. Né, um dos insights que eu peguei ali do senhor, a questão de ir praticando, né, que nem o senhor ali não tinha muito definido ainda o que era delegado, o que o senhor, né, queria, mas ir praticando. Eu acho que tem muitas pessoas que às vezes elas, né, não que seja errado só ter um objetivo, mas
tu pode ir se testando, tu pode isso eu acredito, né, delegado, que isso pode te Sim. beneficiar, pode te aumentar ainda mais a tua preparação, né, Uhum. teu estado ali Cara, intelectual, né. sim, sim, sim. E isso é uma, assim, eu lembro que eu fiz concurso para juiz, promotor, eu fiz um concurso para delegado federal, mas sem estudar, e eu quase passei na prova objetiva, que é uma prova diferenciada, né? Sebrasp, que é uma banca toda diferente, a forma de Uhum. cobrança não tinha nada a ver com o meu estudo, né? Mas eu também nunca postei na Polícia Federal porque, pô, a minha lotação poderia ser qualquer lugar do Brasil. E eu, na época, não me enxergava indo para Roraima, não me enxergava Sim. indo para o Pará, era muito longe para mim, né? Hoje eu tenho outra visão, né? Se o Rodrigo de hoje estivesse lá se preparando, eu teria feito para a Polícia Federal, eu teria estudado, me preparado, porque eu acho um cargo também nota 10, né? Eu acho outra profissão com uma atribuição diferente, né? Uma atribuição diferenciada. E olhando por um outro espectro, eu teria todo o Brasil, né, para trabalhar. Olha que Sim. legal. E Hoje na mudou época que eu estava totalmente a preparando, visão. na época eu não quero ficar no Rio Grande do Sul, né? Eu gosto muito Sim, do nosso estado, mas hoje o Rodrigo de hoje teria se preparado para a sim. área federal também, não só para a polícia, mas procuradoria, né? Da República ou magistratura federal. Mas magistratura federal eu não ia querer porque eu vi que juiz é uma função, é um cargo, uma atribuição que eu não me identifico, Delegado, agora me surgiu uma pergunta aqui que talvez seja a pergunta de quem está nos assistindo, né. Qual Uhum. dica, assim, o senhor daria para aquela pessoa que talvez está indecisa, que talvez, não se achou ainda? Que nem o senhor falou, pensava em medicina, pensava depois de formado em direito, pensava nas carreiras jurídicas ou Uhum. né. Que dica o senhor daria, assim, para a pessoa se encontrar? Como ela faz para Cara, ela se encontrar? fazendo, assim, ó. E muitos me perguntam no meu perfil do Instagram, o que mais eu queria fazer, o que mais que eu quero ser, se eu sou um cara já completo. E eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 e uma filha de 3 anos. Eu não sei nem qual a profissão que elas vão exercer. Eu não sei se o que elas vão exercer, ou que elas vão trabalhar, ou se sustentar, existe hoje. Talvez é uma profissão que vai surgir Sim. daqui a um tempo. Por exemplo, quer ver uma profissão que não existia há 5 anos? Gestor de tráfego da internet. O que é Uhum. isso? É o cara que trabalha anúncios via internet, né? Google Ads, Facebook Ads. Isso E não dá muito existia. dinheiro, né. Tem uma gurizada aí com. Olha, dá muita grana. Tem uma gurizada, por exemplo, para mim o 01 no Brasil é o Pedro Sobral, Pedro Sobral. que faz milhões, né? Faz milhões. Ele é um cara top. Tem 25 anos. É um menino. Sim. Ele é Cara, é de um Pelotas, o menino e senhor tá. sabia? Ele é Ele é de gaúcho? Pelotas, ele é irmão do Mário. Sim, ele é gaúcho, eu conheço a história dele. Ele é um Aham. cara, assim, sensacional. E um cara que eu admiro pela disciplina e maturidade que ele tem já com 25 anos. Porque eu É com vinte e verdade. cinco anos, cara, não, eu com 25 anos já estava disciplinado porque eu estava estudando para concurso. Mas até a minha formação eu não era um cara disciplinado. Eu tinha sido no segundo grau, depois eu perdi um pouco a disciplina e eu não era um cara tão focado, né? Eu não era um cara tão focado. Então, o recado que eu deixo para quem não sabe o que fazer é assim, ó, faz, executa. Se tu acha que é interessante ser delegado, se prepara para ser delegado. Não, mas eu não sei se eu quero ser funcionário público ou se eu quero ser empreendedor. Cara, tu só vai descobrir isso fazendo. Então, quem sabe, Sim. começa empreendendo, vê qual é que é, né? Porque assim, até esses dias eu vi uma postagem do ministro que está se aposentando lá do STF, acho que é o Marco Aurélio, acho que é o Marco Aurélio, não, até peço perdão Não aí, me tá, recordo minha agora. memória é meio fraca, mas ele estava dizendo que o magistrado, né, o ministro, quando quis essa profissão, fez um voto de pobreza. Eu vou dizer que é uma infelicidade essa colocação,
Porque se o ministro do STF fez um voto de pobreza, o que resta para o resto, né? De toda a classe, olha só, de toda a classe, de todo o funcionalismo público e para os assalariados, o que resta? Então, nem miseráveis são, sei lá, tá todo mundo morto e não sabe ainda, né? Tá então, assim, abaixo, quando né? eu digo assim, eu digo assim, ó, eu sou funcionário público, o que eu tenho de vantagens, né? Em razão do meu cargo? Eu tenho uma estabilidade financeira, realmente eu tenho uma estabilidade financeira, isso me dá uma segurança muito grande, mas eu fiz um voto de não ficar rico ou milionário. Eu não tenho como ficar milionário, porque eu ganho X todo mês. Então eu acabo criando um padrão de vida único, né? Eu e a maioria dos funcionários públicos. Mas eu não fiz voto de pobreza. Nunca me passou pela cabeça isso. Eu Longe fiz disso, né? uma escolha, longe disso, eu fiz uma escolha, porque o meu salário é um salário diferenciado, né? A grande maioria da população brasileira é assalariada, é um salário mínimo. É claro que eu me preparei, eu me esforcei, eu acho que aí tem muito da meritocracia, né? Eu sou reflexo dos meus esforços, né? E não que um assalariado não se esforce. Talvez ele não tenha tido algumas oportunidades que eu tive, que outras pessoas tiveram. Então, assim, voto de pobreza eu não fiz. Mas eu também abri mão de ser uma pessoa muito rica, né? Porque poderia ser assim. Na verdade, quem tem muita grana arriscou mais, né? Se arrisca mais. Eu não estou falando de quem foi herdeiro, né? Quem foi herdeiro é outra situação, entendeu? O cara não fez porcaria nenhuma, né? E aí o valor do dinheiro para ele também vai ser outro. Então, o recado, Everton, que eu deixo para as pessoas, se tu não tem certeza ainda, tenta, executa, faz aquilo que tu acha que tu gostaria de ser. E aí vai descartando caso tu não se encontre. Né? Através das experiências, né? Isso, e vamos deixar uma coisa clara, esse negócio de eu fazer, se eu trabalhar naquilo que eu sou apaixonado, é como se eu não estivesse trabalhando. Isso é tudo muito bonito na frase, mas assim, todo trabalho, toda profissão, tudo vai ter a parte chata. Tem o ônus, vai ter a parte, cara, o meu dia a dia tem coisas que eu faço que eu não gostaria de fazer, mas eu sou um cara, eu sou adulto, né? Bem-vindo ao mundo adulto, dos adultos, né? Onde a gente tem responsabilidade e a gente precisa muitas vezes fazer coisas que a gente não queria porque são necessárias. Então, vocês acham que eu gosto de ficar pagando conta? Eu não gosto de ficar pagando conta. Vocês acham que eu gosto muitas vezes de ficar sentado um dia inteiro fazendo relatório? Não. Né? Eu gostaria de estar, daqui a pouco, estar fazendo outra coisa. Mas faz parte da profissão. Nem tudo dentro da minha profissão eu adoro, eu gosto. Né? Há coisas que eu gosto, há coisas que eu não precisava fazer isso, mas eu preciso fazer, porque é a responsabilidade do cargo. Então, toda profissão vai ter isso. Coisas que eu gosto muito e algumas coisas que nem tanto, mas eu preciso fazer, porque faz parte. Isso é vida adulta, né? Passar em concurso. Cara, tem um ônus para passar em concurso, que é sentar e estudar por muito tempo, né? Para eu chegar num objetivo que muitos querem. Então, não tem como todo mundo que quer passar em concurso ser aprovado. Quem será aprovado são aqueles que vão pagar o preço, né? Vão pagar o preço, ou seja, daqui a pouco fazer coisas que não gostariam, porque é muita renúncia, Everton. Estudar para concurso público é muita renúncia a prazeres imediatos. Sair com os amigos, namorar, que mais? Tanta coisa, né? A privação de algumas amizades. Mas é tão ruim assim? Não é ruim, é um período, né, temporário, né, onde vai ser daqui a pouco um pouco sofrido, né, eu vou me esforçar, vai doer, mas por algo maior. Né? Então eu acabo renunciando a prazeres imediatos, digamos assim, para ter um prazer imediato futuramente. E isso é tão difícil do ser humano, né? Porque a gente pensa sempre na hora. Então, é que nem na academia, né, Everton? Eu acho que tu é um cara que treina, né? Tu é um cara novo e eu tô vendo que tu tá bem fisicamente, então assim, a gente não fica. Cara, tu sabe que hoje eu treino todo dia muito cedo da manhã, né? Para meu dia tá ok. E eu não passei bem essa noite. Eu até te falei, né? Minha última noite de sobreaviso terminou faz 40 minutos. Então eu estava muito ligado no telefone, mas ontem de noite eu não estava legal. E acordei meia boca hoje, com muita dor de cabeça. Não sei se eu estou querendo me resfriar.
E eu acabei abortando a academia, que eu até tô doído, eu tô todo dia treino, eu tô doído de ontem até. Sim. Então agora eu dei uma segurada. Mas para ter um corpo legal, eu não vou ter de um dia para a noite, eu não vou ter em uma semana. É uma Agora constância, né? eu quero ficar trincado agora. Não, uma semana eu vou fazer 1000 abdominais por dia. Cara, tu vai ter uma lesão, tu vai passar mal. Não funciona assim. Então, constância, fazer um pouco a cada dia, e é o que eu digo, né? Até eu utilizo o exemplo do meu pai. Meu pai já tem 73 anos e foi um cara sempre muito sedentário. Nunca gostou de fazer exercício. E agora ele está precisando fazer, e é muito difícil para ele. Por quê? Porque a vida inteira ele nunca fez. Então eu disse, pai, tu tem que começar muito devagar. Tu precisa começar muito devagar. Começa aos poucos. Começa fazendo, eu preciso fazer flexão. Cara, faz 2 flexões. Só 2. 2 por dia. Né? É melhor que não fazer nenhuma. Com o tempo, tu vai ver que tu vai conseguir fazer 3, 4, 5, até tu chegar em 10, 20, 30, sei lá. Então, por exemplo, barra, né? Era algo que eu não fazia. Agora eu comprei e botei uma barra aqui em casa. Tá na parede lá da sacada. Então, às vezes eu vou correr aqui, eu vou correr na rua, tem barra. Então, toda vez agora que eu corro, eu paro e faço 10 barras. 10 barras assim, 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 e aos pouquinhos o meu corpo vai entendendo e vai criando uma memória muscular, né? E eu vou evoluindo aos poucos, né? Concurso público, estudo, preparação é isso. Eu não vou conseguir me preparar para um concurso complexo em 6 meses, em 3 meses. Isso não existe. Quem está vendendo isso está vendendo uma mentira. Entendeu, Everton? Então, assim, tudo exige disciplina, constância. E tem uma frase do Sobral que eu acho sensacional. Como é que é? Faça as coisas dentro da média, né? Ou seja mediano com constância para sair da média. Essa frase é sensacional. Cara, ele tem um insight muito bom e mesmo sendo novo, né, cara? Ele é um cara diferenciado, né? Eu também pego várias frases dele, assim. Eu adoro essa frase, cara. Então, faça as coisas na média para sair da média, com constância para sair da média. É perfeito, é perfeito. Sim. O senhor falou um ponto em comum com o delegado Bolívar também, que é a questão da renúncia, né? Ele falou, cara, não tinha carnaval, não tinha feriado, era estudo, Sim. tipo, depois talvez ia dar uma descontraída, mas bati o ponto ali no feriado, bati o ponto, né, no Natal, né, que ele cita. Então, é uma ótima dica aí, né? Até falando sobre isso, delegado, queria que o senhor contasse, né, dentro do possível, como é que foi mais ou menos a sua rotina, como é que foi, assim, o processo, né? Tipo, o senhor definiu que era aquilo ali, como é que foi a sua rotina a partir de então, para chegar... Cara, vamos lá. Eu era um cara que saía muito, né? Desde a minha adolescência, eu sempre fui um cara muito festeiro. Então, minha vida noturna foi muito ativa até o final da faculdade. Aí, quando eu saí de Passo Fundo, fui para Porto Alegre, aí eu digo, cara, olha só, eu tô saindo da faculdade, eu tô desempregado. Meus pais se propuseram a me bancar. Eu já tenho 24 anos, eu tinha acabado de completar 24. Porra, eu tenho que tomar vergonha na cara e passar logo num concurso. Quanto tempo eu vou ficar sendo sustentado pelos meus pais? Né? Isso era uma situação que não era confortável para mim. Sim. Nem um pouco. Então eu saí do 80 para o 8. Em Porto Alegre, eu não saía. Minha rotina era acordar muito cedo e assistir aula presencial, que era uma outra época, né? Eu não tinha a internet que nós temos hoje. Não tinha como ter videoaula, assistir de casa. Isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui não existia. Nem se imaginava. Não, isso não existia. Então, assim, eu pegava um ônibus, pegava uma lotação para ir para o centro de Porto Alegre, assistir aula. Então, eu assistia aula de manhã, aí eu almoçava no centro, aí de tarde eu ia num outro curso, assistia aula. Ou seja, minha rotina era muita aula presencial e vou retornar para casa para fazer o estudo dentro do meu quarto. Porque quando eu fui para Porto Alegre, eu fui com mais 3 colegas da faculdade. Todos queriam passar em concurso. Então, nós dividimos um apartamento ali na Ipiranga. Então, eram 4 peludos, né? Eu sempre brinco, né? Eram 4 peludos dentro de um apartamento, estudando. A gente parecia uns malucos, né? Estudando. E aí tinha o lado bom que a gente trocava ideia, né? Mas cada um se fechava no seu quarto e baixava a cabeça e estudava. Sim. Então, eu não vou mentir para ti, eu devo ter
ter saído umas 6 vezes no primeiro ano em Porto Alegre. Assim, de sair para dar uma descontraída. Mas sem beber. Eu acho que é bom também, né, delegado? Tipo, pelo menos alguma parcela. Não digo questão da bebida alcoólica, né? Porque eu acredito que não seja benéfico, né? Mas o senhor acha legal, assim, também fazer um esporte, daqui a pouco uma descontraída? Claro, perfeito, cara. Tá, pois então. Aí o que eu fazia? Eu só ficava dentro do apartamento estudando, mas eu sabia que eu precisava espairar, né? Porque não tem como eu baixar a cabeça e ficar 24 horas estudando. Isso não existe, isso é bobagem, tá? Isso é bobagem. Até, inclusive, da minha mentoria, eu passo isso para os alunos. Como se concentrar, como focar de forma efetiva no teu estudo para fazer render o tempo de leitura. Que eu não gosto muito também do tempo de leitura, porque ler é uma coisa, estudar é outra, né? Então, ler é algo que eu não estou focado, eu leio para dar uma distraída. É diferente de um estudo ativo. A leitura, por si só, é um aprendizado passivo, né? Para concurso, preparação, eu preciso ter um aprendizado ativo, né? Então, eu saía para fazer esporte, tá? O que eu me lembro, o que eu recordo do meu primeiro ano? Que eu tive, em razão das aulas presenciais, eu me alimentei muito mal. Eu não estava me alimentando bem, então eu voltava de algumas aulas noturnas e eu não ia conseguir fazer uma janta em casa. Então eu parava no Bourbon Ipiranga e comia o McDonald's. McDonald's. Assim, cara, 3, 4 vezes por semana. E aí eu sou um cara magro, né? Sempre fui muito magro, e eu dei uma engordadinha. Não de ficar gordo, mas, pô, eu botei barriga. Sim. E ali eu digo, cara, não, isso não tá legal. Aí, só para deixar claro, no final do primeiro ano eu saí desse apartamento. Eu acabei alugando um outro para estudar sozinho. E ali eu comecei a melhorar um pouco a minha vida física. Eu comecei a correr, que eu sempre gostei de correr, né? Eu comecei a fazer corridas do apartamento, que eu morei mais perto do Parcão, lá em Porto Alegre, então eu corria de forma constante, né? Ou seja, eu criei uma disciplina de esporte que, como eu comecei a ler um pouco sobre, né? Tipo, cara, eu não posso ficar o dia inteiro sentado, isso vai me fazer mal, né? E aí eu comecei a descobrir os benefícios de fazer exercício para auxílio na absorção do conteúdo e por aí vai. Então eu mudei, Everton, de uma vida muito boêmia, né, de muita festa, de muito encontro, de muita parceria, para uma vida solitária, que, querendo ou não, é a rotina, a vida do concurseiro. O concurseiro é uma vida solitária, porque ninguém pode estudar por ti, né? Só tu consegue absorver o conteúdo. Então, querendo ou não, é uma vida solitária por um tempo, né? E é uma vida egoísta, né? Porque o concurseiro não quer... E é tudo temporário, né? Então, assim, eu tive essa rotina por 3 anos, e aí, olha só, aí eu comecei a fazer o concurso para delegado. E aí eu lembro que quando eu fiz o concurso para delegado, eu voltei para Santa Rosa para ajudar meus pais no comércio que eles tinham aqui. Por que eu voltei? Porque eu já tinha estudado todo o conteúdo, ou seja, eu já tinha finalizado, já tinha esgotado o conteúdo programático dos editais. Então não tinha mais por que eu ter aula de novo. Oi? Isso do cursinho que o senhor fazia em Porto Alegre. O propósito de estar em Porto Alegre era o cursinho. Eu fiz Sejur, eu fiz a Júris, eu fiz a Escola da Magistratura, 1 ano. Eu fiz IDC, eu fiz o que mais? Acho que foi isso, foram esses cursos, mas era tudo curso extensivo, né? Era um curso assim que esgotavam a matéria. Então, depois de um tempo, não tinha mais por que eu ficar... aí eu retornei, morei 6 meses aqui, foi quando eu tinha feito a prova objetiva e a discursiva de delegado, e no final do ano de 2002... eu fui comunicado pelo Ministério Público que eu tinha sido aprovado e ia ser chamado. Então, eu retornei para Porto Alegre. Entendeu? E aí, esse retorno acabou coincidindo com o resultado da prova discursiva, e aí eu entrei de novo no estudo ali para a prova oral. Mas eu nunca deixei de estudar, entendeu? Mas chegou um ponto em Porto Alegre que eu digo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou ficar fazendo cursinho presencial para o resto da vida. Então, eu baixei a cabeça, fui para os livros, né? E, aliás, hoje é algo que eu indico para os meus mentorandos, né? Videoaula, porque hoje é videoaula, né? Não tem por que ficar se deslocando para uma aula presencial, apesar de ser muito gostoso, né? Tu tá numa sala de aula com vários alunos, eu, professor, fisicamente, isso é muito bom. Mas o estudo realmente acontece em casa, né? Com o livro.
né, com o livro, e não com aula, com videoaula. Tá? Videoaula é muito bom? É muito bom. Eu indico mais para quem não tem conhecimento algum daquela disciplina. Mas para quem já tem algum conhecimento, é livro que eu indico, tá? É livro que eu acho mais, entendo que é mais eficaz, mais efetivo, onde eu consigo conciliar de forma mais, qual é a palavra? Me fugiu a palavra aqui, de forma mais, me fugiu a palavra, mas com o livro eu consigo estudar mais em menos tempo do que uma videoaula, tá? Eu consigo otimizar o tempo, tá? Eu consigo otimizar o tempo de estudo. Então foi isso, a minha rotina era, cara, minha rotina era essa, era baixar a cabeça, eu era um chato, né? Eu era muito chato, porque eu não ia nos lugares, me convidavam, eu não ia, porque eu tinha que estudar, então eu tinha uma cobrança muito pesada, né? A minha rotina era essa, a minha rotina era ficar estudando, e ia com alguns momentos, como, né, de lazer. Acaba sendo taxado como antissocial, né, delegado? Total, cara. Mas o concurseiro é, por natureza, uma pessoa antissocial, né? Porque ele precisa dedicar o tempo dele ao estudo, né? Querendo ou não. E aí é por óbvio que a gente tem vários sabotadores, né? Alguns familiares, alguns amigos, alguns relacionamentos não suportam, né? Mas é uma questão daí de escolha, né? De foco realmente e de saber o que se quer, né? Então, quando eu quero, porque se a gente parar para pensar, tudo no mundo, na nossa história, as invenções, ou achados diferenciados, ou criações diferentes, são resultados de muito esforço, né? De quem conseguiu aquilo. Não tem como eu chegar por um tempo significativo, né? Por um tempo significativo. O que eu busco na mentoria, repassar para os meus alunos, é justamente buscar encurtar esse tempo. Encurtar como? Mostrando o que ele não deve fazer. Tá? Ele vai ter um tempo de maturação e um tempo necessário de preparação, mas eu não quero que o meu mentorando fique 8 anos estudando para concurso, 6 anos estudando para concurso. É loucura. Tem estudantes que estão nesse tempo? Tem, né? Tem. Talvez porque não esteja saindo o concurso que ele quer. Por exemplo, da Polícia Federal, o último concurso foi em 2014. Então, o cara que quer ser delegado federal, desde 2014 não tem concurso. Então, ele não tem como ser mesmo se preparando. Ele vai ter que esperar. Mas aí são situações que fogem ao controle do estudante, né, do concurseiro. Que eu sempre digo, o concurseiro precisa estar preparado. Né? Eu não posso estudar quando sai o edital. Isso aí é o concurseiro kamikaze, né? O concurseiro não pode ser alguém amador. Ele tem que buscar se profissionalizar no estudo. E uma das formas é essa, não aguardar um edital. Ele tem que estar preparado sempre. Né? Sorte é eu estar preparado para o que acontece, para as oportunidades que surgem. Né? Às vezes o cara diz, o cara teve sorte. Cara, talvez não tenha sido sorte. Né? Talvez a sorte apareceu para ele porque ele tentou mais vezes. Né? Então, assim, se eu, por exemplo, quero fechar um negócio e eu ligo para 10 pessoas e recebo 10 nãos, não tenho sorte. Mas e se eu ligar para 100? Pô, acho que talvez dessas 100 uma queira, né? Pô, eu tive sorte do fulano ter atendido primeiro e ter fechado o negócio comigo. Cara, talvez não seja só sorte, talvez tu fez com que essa sorte tivesse uma probabilidade maior. Né? Então, convencimento maior. Sorte, né? Não a sorte não é uma coisa assim, o acaso, né? Eu consigo tornar a sorte mais provável dependendo do comportamento que eu tenho. E eu utilizo isso muito para concurso, tá? Quanto mais preparado eu estiver, mais sorte eu tenho de ser cobrado aquilo que eu estudei. Bom, delegado, o senhor falou sobre a sua mentoria ali, mais ou menos o que o senhor faz com os seus mentorandos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre ela, né? O senhor tem, eu acho que semanalmente, às segundas-feiras, a sua live, né? Que o senhor fala ali, dá uma mentoria gratuita para quem não conhece ainda, já acompanha aí o delegado Bozetto no Instagram, no YouTube também. O senhor pode falar para nós, por favor, seu @ e como é que tá o seu canal no YouTube? Claro, para quem quiser acompanhar suas lives aí. Tá bom, né? Toda segunda-feira eu estou fazendo uma live
Então a live é no Instagram, no YouTube. Eu gostaria de estar fazendo mais, mas tá difícil, minha rotina tá bem puxada, porque é o meu trabalho, né, cara? Eu sou delegado de polícia, então o meu trabalho principal é esse, e sempre vai ser. Eu dedico um bom tempo para minha família, e agora ao atendimento, né, que é o trabalho depois do trabalho, né? É o trabalho depois do trabalho, e aí já vai outra, eu não gosto muito do termo dica, mas é algo para as pessoas que querem crescer. As coisas surgem, aparecem e dão resultado para quem trabalha depois do trabalho. Boa. Tá? Quem trabalha depois do trabalho... Anota aí, cara. Quem trabalha depois do trabalho, querendo ou não, tem uma grande chance de ter resultados diferentes. Resultados mais positivos. Então, segunda-feira eu determinei como sendo o dia, né, de encontro aí com os meus seguidores. Tudo fica gravado lá no meu canal do YouTube, que é Rodrigo Bozetto. E o meu arroba no Instagram é Rodrigo_Bozetto. Vai ser um prazer ter vocês lá no meu perfil do Instagram e no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube já tem alguns vídeos. Então, segunda, eu faço sempre uma live trazendo algum assunto relacionado a concursos públicos, sempre buscando trazer orientação, detalhes sobre alguns pontos, como estudar, como se preparar, questão de formação de cronograma, como é que eu faço um cronograma, uma parte comportamental também, que eu acho muito importante. O senhor falou da concentração, e a minha mentoria... né? Isso, eu fiz uma live sobre concentração, da importância de estar focado no estudo. E a minha mentoria, ainda hoje, é uma mentoria individualizada. Né? Eu, digamos assim, comecei pelo último estágio, né? Que me dá muito trabalho, mas é muito bom, porque eu consigo conversar individualmente com cada mentorando. E futuramente, acredito eu, que eu deva alterar isso, eu vou mudar para uma mentoria em grupo, e eu estou trabalhando a questão de fazer um curso online, né, disponibilizar para quem tiver interesse, né, dicas, mindset de como melhor se preparar para um concurso público e o que não fazer, né, o que não fazer. Voltado, Everton, para o cargo de delegado de polícia, tá? Voltado para o cargo de delegado de polícia. Então, a minha mentoria hoje é uma mentoria individualizada, né? Quem me contrata tem 1 mês de acompanhamento comigo, onde eu monto um cronograma, entendo a realidade e o momento do mentorando, e a partir daí eu trago para ele o que ele precisa fazer, o que ele não deve fazer, e monto todo um cronograma de vários meses para que ele esgote, né, o conteúdo programático do cargo, né, que ele quer alcançar. Delegado do Rio Grande do Sul, eu tenho alunos de Roraima, Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo. É muito legal, porque eu acabo conhecendo uma realidade do país, e isso é muito bom, né? A internet nos proporciona isso. Quando que eu pensei que eu poderia auxiliar, ajudar, orientar um aluno de Roraima, de Boa Vista? Nunca, né? E a internet proporciona isso, querendo ou não, ela acaba aproximando pessoas, né? Muitos falam que a gente vai perder contato. Eu penso o contrário. Por exemplo, né? Tu achava que eu estava em Porto Alegre, eu estou a 500 quilômetros. E a gente está fazendo aqui um bate-papo com conteúdo igual, né, ao conteúdo presencial. Por óbvio, seria melhor estar aí contigo no teu estúdio, conversando pessoalmente, mas não é possível, né, hoje, pessoalmente. Por que a gente não faz assim? A gente está fazendo aqui, e o recado que eu queria... o recado que eu quero transmitir está sendo transmitido. Então, a mentoria é isso. Quem tem interesse, entra lá no meu perfil, clica lá no link na bio, e aí vai ter lá a explicação. Esse mês eu não estou atendendo, não estou aceitando novos alunos, porque eu tenho um número limitado, por ser individualizado o atendimento, né? Mas eu tô preparando aí, pensando em como fazer isso para atingir mais pessoas e não deixar alguns aí a ver navios, como eu digo, né? É isso, meu amigo. Que bacana, doutor. Só, né, eu imagino assim, né, nessa rápida conversa que a gente está tendo, eu já aprendi um monte de coisas, o pessoal também de casa vai estar aprendendo. Imagina, né, uma presencial, uma individual, né, que tu expõe a tua realidade e o senhor vai dar essa facilitada aí. Então, acredito que seja muito boa, né, recomendo aí para o pessoal. Sim. Então, obrigado, cara, obrigado. Show de bola.
E sucesso aí para o senhor nos projetos aí para aumentar essa amplitude aí do seu curso, né? O senhor falou Sim. os cursos online, então é uma realidade, né? O próprio Uma realidade sem volta, Pedro né? Sobral, que, né, também trabalha muito com isso, show de bola. Mas, delegado, não querendo tomar muito seu tempo, então, eu queria já encaminhar para um final, né? O senhor já passou aqui, né, o porquê do senhor ter estudado, já passou mais ou menos a sua rotina de como ter estudado, né? E eu percebi uma coisa ali, que até fazer um rápido comentário, como o senhor, né, decidiu fazer uma única coisa. Daí eu lembro que o senhor também leu aquele livro, A Única Coisa, que o senhor compartilhou esses dias, e eu Sim, já li ele sim. também, e ele fala sobre isso. Cara, é o princípio de Pareto, né? Tu, com 20% dos teus esforços bem concentrados, tu vai resultar em 80% de resultado, né? Tu fazendo aquela única coisa mais importante, tu consegue alcançar muito mais coisas do que tu acha, né? Então, eu vejo que o senhor fez isso, né? Então, eu tento aplicar na minha vida, tento pegar... Tô tentando, né, diminuir, porque eu também sou meio... Eu era... me autodefinia como multitarefeiro, mas estou aprendendo a diminuir, tentar fazer com mais concentração, né? Então, eu vi isso Sim. no que o senhor comentou ali, eu achei muito interessante. E daí agora, tipo, encaminhando para um final aqui, não sei se o senhor quer comentar alguma coisa sobre o livro, Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. para a gente não tomar muito tempo do senhor. Capaz, fica tranquilo, tá tudo bem, cara. Tivemos muitas interações aqui, delegado. Eu acho que a gente vai ter que até fazer uma segunda live, hein, para um próximo Vai momento ser um aí. prazer, vai ser um prazer. Até queria te pedir, tu tem canal no YouTube, Everton? Eu tenho meu canal, que eu tenho uma história antiga com a música aí, delegado. Eu tinha um canal com música, Tá. mas agora eu tenho um outro parceiro meu que está encabeçando essa questão do podcast comigo, que é o Wellington, né? Hoje ele não está presente porque a gente está fazendo aqui via live. Mas a gente tem esse Uhum. canal que é o Fala Guerreiro, podcast Fala Guerreiro. Então, essa Tá. live vai tá no YouTube, podcast Fala Guerreiro, e, né, tipo, tem o Cara, sabe Instagram por que eu também, Fala pensei Guerreiro. agora? Não, eu Hum, tô pensando agora se tu pudesse me disponibilizar essa nossa conversa aqui, porque tu tá gravando, né? sim, tá gravado. Se tu conseguir me disponibilizar, daqui a pouco mandar pelo O Google Drive, e-transfer? não sei, pelo e-transfer, ótimo. Eu tento colocar no meu canal, Claro, claro. do YouTube, porque eu gostei A bastante dessa gente, nossa interação. a gente replica Isso, ainda mais aí, ó. maravilha, cara. Daí eu Vai, eu faço vai ser eu uma faço uma honra. divulgação aqui no meu perfil. Pô, a honra é toda minha, cara. A honra é toda minha. Show de bola. Mas então, delegado, como eu falei, a gente planeja aí uma próxima, mas tem bastante interação aqui. Né, pessoal que eu sei que já Vamos lá. tá na lida aí para buscar um cargo. Muitos eu acho que até são na área da polícia militar, que tem vários que me seguem ali que Sim. almejam a brigada, né, mais específico, mas tem aqui, ó, deixa eu Mas já posso. assim, viu, Everton? Essa questão de muitos me perguntam: mas eu quero para tal cargo, tu me atende? Ontem uma menina veio me perguntar: olha só, meu noivo quer fazer concurso para a AGU, para a Advocacia Geral da União. Aí eu disse: olha só, eu não sou advogado geral da União. Eu não vou ter como te dar um norte, porque eu posso até te passar a raiz, né, a estrutura, o esqueleto principal da minha mentoria, que é o que fazer, como estudar, como se preparar, como se organizar. Porque, no fundo, Everton, o que eu passo para o aluno, o que eu incuto na mente dele, é que ele precisa ter organização. Né? Um estudo sem organização não é estudo. Eu vou perder o foco, a disciplina. Então, o que eu faço para o meu aluno, além de todas as orientações, é mostrar para ele o poder de uma organização. Então, eu monto algo organizado para ele saber o que fazer. É que nem um personal trainer, né? Quando eu faço um exercício com personal, na verdade, eu não preciso nem raciocinar. Ele me mostra, agora, tu faz isso aqui, ó, Rodrigo. Agora faz assim, ó, corrige a tua postura, né? E é isso que eu faço para o meu aluno, né? Eu monto algo para que ele não perca energia mental, tendo que ficar raciocinando algumas coisas que não são essenciais. E aí muitos me perguntam, tá, mas então só com um mentor eu vou passar no concurso? Claro que não. Eu não tive mentor e passei.
O mentor facilita. Ah, mas eu sou um facilitador, perfeito. Eu sou um facilitador. Ah, mas então na academia eu preciso ter um personal para ter resultado. Não, cara, não. Sozinho tu consegue. Talvez tu vai demorar um pouco mais. Talvez tu vai sofrer um pouco mais, mas tu consegue. Todo mundo consegue o que quer. Agora, tu tem um mentor. Eu tenho mentores. Eu tenho pessoas com quem eu converso e eu tiro insights. Todo mentor, eu vou deixar uma frase aqui, ó. Todo mentor que não tem um mentor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, assim, ó. Precisa de um mentor. Todo mentor precisa de um mentor. Vocês acham que, por exemplo, o Érico Rocha, né? Que é o que trouxe o Fórmula de lançamento. Oi? O 6 em 7, é? Nós vamos ter que conversar sobre isso, hein, doutor? Temos algumas coisas em comum aí. Alguns. Então, tipo eu assim, sigo esses eu conheci o Érico, pessoalmente. Eu conheci o Érico, tá? Quando ele veio para Porto Alegre. Por meio de um mentor dele, que é o Larry Granville, que é meu irmão. Então, assim, o Larry é meu mentor para muitas coisas. Eu troco ideia com ele. E esse é um cara que, se ele quisesse, ele poderia cobrar, tipo assim, uns 5, 10 mil reais por hora para dar orientação. Vocês estão entendendo? Então, assim, todo mentor precisa ter um mentor. Porque ninguém consegue crescer sozinho. Né? Ninguém consegue crescer sozinho. Vocês acham que o Pedro Sobral não se mentora com outras pessoas? Mas é claro que sim. Né? E essa é uma qualidade ímpar de um bom mentor. Ter a humildade de saber que ele não sabe tudo. E a humildade de saber que tem que continuar estudando, se atualizando, para ir aprimorando. Porque a minha versão hoje, 4.5, não vai ser a versão 5.0 do Rodrigo. E a versão 5, e eu preciso trabalhar isso para que a minha versão 5.0 seja melhor que a 4.5. É básico. E olha que para mim não é fácil, porque eu sou de uma outra geração. Eu sou de uma geração analógica, né, que visualizou, né, experimentou, vivenciou toda a transição do analógico para o digital. A minha filha de 3 anos, ela sabe entrar no meu iPhone, ela sabe ligar o YouTube com 3 anos de idade. A minha mãe não consegue. Então, assim, o chipzinho dessas crianças são outras. Então, o meu esforço para acompanhar essa geração vai ser muito maior. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar estudando para não ficar tão para trás, né? Porque é difícil competir com essa nova geração. Quando eu falo competir, é no bom sentido, né? É de me manter atualizado, né? De não ficar muito para trás. Então é isso, cara, é isso. Eu acabei, acho que, cortando tua fala. Não, vamos, perdão. Não, é mais sobre as questões aqui, mas tudo é aprendizado aqui. Então, vamos com uma pergunta, doutor, porque daí depois eu consigo pegar essa caixinha de pergunta e recortar o trecho do vídeo e responder, né? Então, e também todas as respostas vão estar nesse vídeo completo aqui no YouTube. Né? Tá bom. Então, a Mariana, ela tá perguntando o seguinte, ela é já advogada, ela já, né, atua na área, mas ela pretende a carreira de delegado. E ela está perguntando como se preparar para a prova oral e como estudar lei seca de forma eficiente. Ótimo. Se eu puder responder em rápidas palavras, né? Tipo, não. Rapidinho, vamos lá. Primeira, vou ser bem objetivo aqui. Prova oral. Prova oral é uma prova emocional. Todo candidato que chega na prova oral já tem condições e comprovação de conhecimento jurídico absorvido. Porque a prova oral nada mais é do que uma prova discursiva feita de forma oral, tá? Então, na verdade, o que os examinadores da banca do teu concurso vão querer é ver a tua performance, o teu emocional na prova, como que tu responde, como que tu trata. Então, a prova oral, eu não me preocuparia agora. Eu só deixaria para me preocupar com a prova oral passando na prova discursiva e sabendo que eu vou fazer a prova oral, porque em 1 mês consegue se preparar bem tranquilo para a prova oral, tá? Eu, na minha, quando saiu o resultado, era para sair em 1 mês e meio, demorou 3 meses para sair, mas eu sabia todos os pontos de cor.
todos eram 50 pontos, 25 de penal, 25 de processo penal. E aí depende o estado, né? Tem estados onde é cobrado só penal ou processo penal, tem estados que é cobrado penal, processo penal, administrativo, constitucional. Então, assim, sendo bem objetivo, prova oral, como se preparar? Eu iria fazer algum, não vou curso, mas buscar algum mentor, né, para te auxiliar, alguém que já passou por isso, para te dar algumas orientações básicas para tu não perder pontuação. Mas resumindo, é uma prova emocional, tá? Se tu tiver com o teu emocional bem preparado, já está com o pé lá dentro, tá? E a questão de lei seca depende do conteúdo, depende da matéria. Por exemplo, direito civil, que tem um peso menor no teu concurso, praticamente é cópia, né? As perguntas são baseadas em lei, então é necessária a leitura de lei, tá? E aí depende também do ponto, aí a gente pode aprofundar muito mais, Everton. Quais pontos de direito civil que mais caem? Então a parte geral, a parte ali da LINDT, responsabilidade civil, mas lei seca em direito civil tem muita importância. As outras matérias, por exemplo, processo penal, eu faria a leitura de lei seca de forma ativa e associativa, ou seja, eu vou estudar hoje inquérito policial, então eu estudo o conteúdo e dentro do conteúdo eu vou estudando a lei seca. Eu pego lá o artigo 4 até o artigo... me fugiu agora, 23, eu acho, tá? O artigo 4º até o artigo 23, que trata do inquérito policial no Código de Processo Penal. Então eu faria uma leitura, assim, faça a leitura dos artigos, mas não só isso. Durante o estudo, tu vai fazer remissões à lei, tá? Então tu vai pegar teu vademecum lá e vai fazer as marcações. Aí tem toda uma aula de marcações, de grifo. Então dá pra gente começar a detalhar mais, né? E outra coisa importante que eu deixo aqui como orientação nas resoluções de questões, identificando um determinado artigo de lei que está sendo muito cobrado, cria tu um padrão de marcação no teu vademecum para saber, olha, o artigo 155 lá do CPP, que trata da prova, ele é cobrado demais. Então, há uma chance maior, tá? Isso é só estatística, pessoal, mas há uma chance maior daquele artigo ser cobrado num outro concurso, tá? Perfeito. É isso. E qualquer coisa, recomendamos a mentoria a mentoria do delegado Bozzetto. Delegado, mais uma pergunta aqui então, rapidinho. Foi da Tainá. Um primeiro caso criminal que marcou a carreira do senhor? Um caso que... cara, foram tantos, mas o que mais marcou a minha carreira foi um homicídio, quando eu estava lá com o delegado Bolívar, homicídio do Marco Antônio Becker, ele era vice-presidente do CREMERS, né, do Conselho Regional de Medicina aqui no Rio Grande do Sul. Foi um trabalho muito cansativo, muito pesado, com muita cobrança, mas que no fim, no término de um ano, nós conseguimos concluir a investigação com indicação de 6 pessoas, né, envolvidas no homicídio. Acho que esse foi o caso que mais me marcou, pelo menos na minha trajetória, na minha carreira como policial, porque foi onde eu tive mais exposição, né, era muita cobrança, e foi um trabalho legal onde eu aprendi muito, né, a me relacionar com a imprensa, aprendi muito a investigar, né, crimes mais complexos, e o crime de homicídio, querendo ou não, é o crime por excelência, né, da investigação. Então foi uma experiência muito boa. Eu acho que foi o que mais me marcou dentro da minha trajetória até hoje na Polícia Civil. Show de bola. A Isadora está perguntando quanto tempo de estudo é necessário para o concurso da Brigada, mas daí já o senhor falou que para o senhor foi 3 anos, né, de estudo assim afinco para o de delegado, né? Depende muito. Sim, cara, essa resposta não tem resposta, tá? Não tem resposta. O que como é que é o nome dela? Isadora. A Isadora. Isadora, tu tem que fazer o seguinte, ó. Tu tem que parar, sentar, pegar o edital. Primeira coisa, pegar o edital do teu concurso, ver o conteúdo programático, montar um cronograma, fazer um planejamento, uma rotina diária, semanal, baixar a cabeça e estudar com metodologia. E aí o tempo que for necessário. Tu precisa primeiro esgotar o teu edital, depois fazer as revisões periódicas, repetidas, até tu esgotar o assunto e conseguir dominar da melhor forma possível. E outra orientação, sempre pensa em ser aprovado no teu concurso em primeiro lugar. Boa. Delegado, me surgiu uma dúvida agora minha mesmo. O senhor orienta seus mentorandos ali
a estudarem com questões também, resolução de questões ou não? Sim, sim. A minha metodologia trabalha com estudo novo, revisão, resolução de questões. Resolução de questões são diárias. Todo dia se resolve questões, tá? Bom. Falando de forma bem grossa, né? Tá. As demais perguntas aqui teve bastante, mas algumas aqui mais da brigada, né? Tipo, tem bastante dos meus amigos aqui que pretendem o curso de soldado da brigada, mas também já foram respondidos ao longo da entrevista aqui, várias, né? Sim, sim. Tem o Jason aqui perguntou qual era a rotina de estudos dele e o que mais motivou ele a seguir na sua carreira. Então, acredito que o senhor já tenha respondido aqui, né, Sim, durante sim. a entrevista. Mas, então, né, perguntas respondidas aqui. Eu acredito que toda a nossa conversa foi uma grande aula aqui, com várias, né, vai responder perguntas de muitas pessoas aí. Então, Que doutor, bom. queria lhe agradecer. Eu acho que, né, estamos se encaminhando aí para o final, já temos 1h10 já de live. Muito bom, que, tipo, e foi Para mim passou muito rápido. eu ia falar isso pro senhor agora, tipo, para mim não foi muito intenso, não teve assim, tipo, aquele momento de monotonia que, tipo, às vezes um fica Sim, pensando, o que eu vou falar agora? Ou aquele silêncio, né? Então foi muito intensa, muito rápido, passou rápido. E como último ato, assim, digamos que da live, eu gosto, doutor, de perguntar, digamos que a frase que definiria ou o senhor, ou a sua mentoria, ou o seu aconselhamento geral que o senhor daria para uma pessoa, e é aquilo que eu digo, se o senhor tivesse que botar no quadro da sua classe ali, da sua turma de mentorandos, sim. qual frase o senhor colocaria ali para Cara, boa esses pergunta. alunos aí que estão na... eu lhe peguei, É, eu lhe peguei não. desprevenido, Eu não tenho, avisei, né? eu tenho várias frases, né? Eu tenho várias frases, mas uma que eu gosto muito é simplifique, não complique. Hoje o mundo a gente está complicando demais, a gente está querendo inventar muita coisa. Então, simplifique, não complique. O que é simplificar? Simplificar é fazer o básico, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso sentar, eu preciso estudar, fazer o que eu tenho que fazer. Então, simplifique, não complique. A frase, da frase eu posso tirar vários insights, né? Mas tu pediu uma frase, então a frase é essa: simplifique, não complique. Show de bola. Doutor, mais uma vez, então, muito obrigado por senhor ter participado do podcast Fala Guerreiro, esse podcast que é direcionado aí aos estudiosos aí das carreiras policiais, aos que almejam as carreiras policiais. Com certeza vai ajudar muita gente, vai me ajudar, tá me ajudando. Mas esse conhecimento Tá, me vai diz uma ficar coisa, ele vai aqui, ficar lá no Spotify? vai ficar É no no Spotify Spotify também. que eu tenho acesso ao Isso, podcast? ao podcast e o vídeo da entrevista toda vai ficar no YouTube também. E se o senhor quiser replicar para nós, vai ser uma honra. Então, esse foi Claro, me mais manda, um. por favor, me manda, por favor, a gravação, que eu vou colocar no meu canal e eu também divulgo ali no meu perfil essa nossa conversa aqui. Eu que agradeço, tá, Everton? Obrigado pelo convite, mais uma vez, me senti honrado. Foi um prazer conversar contigo aqui, com teus seguidores, e sempre que precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Da mesma forma, então, delegado. Muito obrigado mais uma vez.